E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do Bitcoin e a respeito de algumas altcoins que eu venho comentando nos últimos dias. Então, pessoal, antes de eu continuar, eu gostaria de explicar aí o que eu acabei não gravando no vídeo de segunda-feira, nem terça-feira. Terça-feira eu não tenho comprometimento, mas segunda-feira sim eu tenho. E o que acontece é que eu fui viajar, segunda-feira eu tava bem ruim, eu acho que eu comi alguma coisa estragada no parque que a gente foi para Gramado. E segunda-feira eu tava me sentindo bem mal. Acredito eu que foi alguma coisa que eu comi, porque logo depois no outro dia eu já estava um pouco melhor, ontem eu estava me recuperando e hoje eu já estou bem legal. Então, pessoal, antes de eu continuar também, não esquece de deixar o like, pessoal, porque ajuda muito para mostrar que estamos juntos nessa caminhada de investir melhor e com mais segurança. Então, pessoal, vamos embora aqui para o Bitcoin, vamos analisar primeiro o Bitcoin, depois eu vou passar em algumas das altas que eu venho comentando. Nós vamos falar da Aave, da Cake, da GIX, que deu uma queda bem forte, e também nós vamos falar da Chilis. Então, pessoal, bora lá. Aqui, pessoal, Bitcoin. O que a gente tem no Bitcoin? Pessoal, quando a gente teve a primeira queda aqui deste dia, tá? Neste dia, eu vou partir exatamente de onde eu parei, tá? Eu estava um pouco otimista que a gente poderia fazer uma volta em V aqui. Porém, quando a gente fez essa queda, acredito eu que no mesmo dia que eu fiz a análise, ou era neste candle vermelho ou nesse aqui mesmo, eu comentei o que? Pessoal, cuidado com a retração de Fibo da queda. Puxem a retração de Fibo da queda e reparem nos pontos de 50 e 61,8. Olha o que aconteceu. Vamos marcar essa região aqui. Olha o que aconteceu. Reparem que a gente bateu exatamente 61,8 e fez a perna C que eu vinha falando que poderia acontecer. Teve muita gente que achou que não vai acontecer perna C. Pessoal, no último vídeo que eu fiz eu até estava um pouco otimista. Expliquei para vocês a questão das barras de ignição, nós tínhamos essa bandeira bem desenhada, eu estava bastante otimista que a gente poderia romper essa bandeira e passar da região do 61,8 e daqui a pouco fazer um retorno aqui, uma volta em V dessa correção. Porém, o que aconteceu? A gente fez isso aqui, a barra de ignição que eu estava esperando. Para quem entende o que eu estou falando, pessoal, a entrada é aqui, o stop é embaixo dela ou depois no trading stop aqui em cima. Ou tu entra na barra de ignição com o stop embaixo, ou depois que vai fechando os candles, tu traz o stop para baixo da barra que rompeu aqui. Então aqui, ó, tu teria entrado nesse ponto, estopado aqui ou estopado aqui embaixo. Repara, pessoal, que a gente dificilmente perde as barras. Quando a gente entra numa tendência bem forte, eu sempre tento explicar isso para vocês, tá? Quando a gente entra numa tendência bem forte, repara que a gente não perde a barra das 4 horas. Aqui perdeu, mas só que dependendo de onde tu tá carregando, cara, é onde tu saiu do trade com certa segurança. Isso para quem gosta de trading stop. Para quem trabalha com alvos mais longos, cara, tem que entrar, deixar teu stop onde tu botou e largar teu alvo e no máximo botar em break-even ponto final, pessoal, tá? Então eu gosto de explicar isso aqui porque daqui a pouco vai ter gente que fez alguma coisa relacionada a isso e eu esperei barra de ignição, teve a barra e o negócio deu errado. Cara, não existe trade 100% certo, não existe isso, não existe nada 100% certeiro, tá? Aqui aconteceu, é isso que eu tava me referindo, esta aqui é a barra de ignição. Porém, cara, batemos no 61,8 e foi totalmente rejeitado e a gente fez a onda C, que eu vinha comentando das possibilidades. Tinha gente que não acreditava na onda C. Eu comentei bastante a respeito das 5 ondas de impulso que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, uma quinta em diagonal e a gente estava fazendo um A, uma B e ou voltava logo, cara, ou era onda C para baixo aqui. E agora o que a gente tem, pessoal, que a gente pode reparar? Reparem o seguinte, eu vou apagar tudo aqui porque agora não me interessa e a gente tem essa retração total aqui, ó. Olha onde a gente bateu, bem em cima dos 50% de Fibo do movimento inicial, deste movimento que eu estou falando. A gente veio, corrigiu em 50% de Fibo. Qual é o meu entendimento agora, pessoal, desta correção aqui? Pessoal, existe a possibilidade da gente ainda vir no 61,8, mas quanto mais para baixo a gente vier, pior fica para quem quer se manter otimista no movimento. Para a gente querer se manter otimista no movimento, pessoal, no meu entendimento, a gente precisa dar uma resposta rápida para os vendedores aqui, porque a gente teve um bastante volume de venda, tanto nesta barra grande aqui, a gente teve um volume bem expressivo, aqui e a gente precisa de uma barra verde com bastante volume, como aconteceu nessa retomada de alta aqui, ó. Olha o volume verde entrando, as pessoas comprando, acreditando na retomada, porque se os compradores ficarem tímidos em relação a esse volume de venda que entrou, pessoal, existe uma grande possibilidade desse 61,8 ou até desse 50 que a gente se encontra agora não segurar o preço e a gente vir fechar o gap aqui na região dos 32 mil e 34 mil. A gente tem um gap. Tem gente que me perguntou qual é o gráfico do gap.
BTC1, vocês vão encontrar lá, tá vendo lá em cima lá, ó, BTC1, tá vendo? Então a gente tem um gap aqui embaixo. Ah, mas os gap não sei o que, isso é teoria. Cara, sempre fecha, pessoal. Na grande maioria das vezes fecha, é muito difícil não fechar o gap. Sempre não posso falar dessa forma, mas na grande maioria das vezes fecha. Olha o gap aqui, olha onde a gente foi, né? A gente caiu, foi lá embaixo, tinha um gap lá em cima, foi lá, fechou o gap e agora tá caindo de novo. É teoria? Não sei, pessoal, mas a maioria das vezes a gente fecha o gap. A gente tem um grande problema, a gente tem um gap aqui embaixo. Esse gap aqui não necessariamente sempre vai fechar, mas pense o seguinte, na grande maioria das vezes a gente fecha os gaps. Então a gente não pode desconsiderar essas possibilidades. Se a gente não mostrar força de compra agora, pessoal, a gente está com as médias cruzadas, a gente está com tudo apontado para baixo, a gente tem pivô de baixa, bem desenhado. Se eu for considerar alvos de FIBO por pivô, pessoal, o primeiro alvo do pivô está aqui nos 38.800, o segundo alvo do pivô de baixa, pessoal, está aqui nos 36 mil, arredondando, e o terceiro alvo está bem no gap, o terceiro alvo está lá nos 32.400. Ah, mas não vai no gap. Não sei, pessoal, agora eu estou olhando para baixo, eu não consigo olhar para cima, eu não vou ser otimista com vocês se a gente está todo virado para baixo, não tem como, para mim, não é assim que eu funciono. Até aqui, por que eu estava no último vídeo comentando que eu acreditava na possibilidade daqui a pouco da gente vir e fazer uma volta em V aqui? Porque nós estávamos com as médias cruzadas para cima em 4 horas, a gente tinha uma bandeira apontando para cima. Cara, existe a possibilidade, mas eu não tirei da mesa, eu botei para vocês e disse que existia a possibilidade de onda C, e onda C aconteceu. Então a gente só tem que estar preparado para o que vai acontecer, porque mudar a direção do mercado a gente não consegue. Agora, rapidamente, pessoal, vamos falar aqui da AVE, gráfico semanal da AVE, tá? O que a gente tem no gráfico semanal da AVE? Pessoal, sinceramente, tá? Agora a gente está abaixo da média de 8, a situação não é muito boa para as altcoins neste momento, a não ser que o mercado dê uma reviravolta, a não ser que o Bitcoin dê uma volta forte ali e a gente responda. Qual é o meu entendimento? A gente precisa responder logo, logo os vendedores, senão os vendedores vão tomar conta do mercado e a gente pode até vir buscar os níveis mais baixos. A gente precisa que essa região de FIBO segure, é isso que a gente tem que entender. Essa região de FIBO precisa segurar o preço. Se não segurar o preço, pessoal, a gente pode perfeitamente vir no último fundo da AVE aqui tranquilamente. A GIX, que eu falei que eu ia comentar também, a GIX, estamos aqui. O que a gente tem na GIX? Pessoal, a GIX deu uma bombada muito forte, ela devolveu tudo. Porém, o que tem na GIX? A gente está exatamente em uma região muito importante. Pode ser uma excelente oportunidade de compra, pode sim ser uma excelente oportunidade de compra. Por quê? Porque a gente vem, a gente rompe o topo histórico, a gente forma essa bandeirinha, a gente rompe o topo histórico, volta e agora a gente está fazendo um pullback exatamente nesta região de topo e nessa regiãozinha aqui de acumulação que a gente teve. Pode ser sim um excelente ponto de compra, porém a gente tem que ter muito cuidado porque dependemos muito do Bitcoin. A gente ainda tem essa LTA para buscar. Caso o Bitcoin entre em correção, é muito provável que a gente só vai segurar o preço aqui embaixo. Então, qual outra moeda que eu ia comentar? Agora vamos partir para Cake. Mas antes, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, pessoal, porque assim você continua pegando as nossas dicas aí de análise técnica para melhorar os resultados de vocês. E para quem não conhece meu trabalho, pessoal, eu tenho 2 cursos. Um curso de análise técnica em geral, onde eu abranjo toda a parte de análise técnica para quem não entende nada de gráfico, e um outro curso bem mais completo, onde eu aprofundo pontos de entrada e setups que são extremamente eficientes. Tudo que eu mostro para vocês é minuciosamente selecionado para mim mostrar e explicar para vocês o que temos de melhor aí de pontos de entrada, principalmente para swing trade, pessoal. E também mostro no curso mais avançado a parte de bolsa de valores para quem tem interesse. O curso lá fala em bolsa de valores, mas ele também, tudo que eu mostro, todos os setups que eu apresento lá funcionam para as criptomoedas. É isso que você tem que entender. Essa dúvida às vezes fica porque o pessoal olha lá em bolsa de valores, não, mas eu quero cripto, pessoal. Tudo que eu explico lá é válido para o mundo das criptomoedas também. E eu também mostro no curso uma parte toda que eu faço um backtest de um setup de força relativa dentro do Bitcoin que tem uma assertividade de quase 80%. Bora continuar o vídeo. Agora, que Cake? Então vamos lá falar da Cake. O que a gente tem na Cake, pessoal? Se eu pegar gráfico semanal, vou me basear aqui em gráficos semanais. Pessoal, a Cake ela está na mesma situação da GIX. Ela precisa responder logo a queda. A gente teria este ponto aqui. O porquê desse ponto aqui embaixo? Pessoal, eu sempre pego do último fundo. A gente tem um fundo aqui, a gente fez um topo, a gente voltou, deixou um fundo, a gente deu uma pernada. Então este é o fundo que me interessa da retração. A gente está aqui bem na região de 50%. A gente chegou a bater nela. O
O interessante da Cake, pessoal, é ela retomar logo, a gente não perder essa região de 50 com 61 com 8 aqui. Para quê? Para a gente não acabar vindo buscar níveis bem mais baixos. Porém, a gente depende do Bitcoin, pessoal. A gente depende que o Bitcoin agora retome a força de alta. Se a gente continuar apontado para baixo do jeito que a gente está e vir fechar o gap, cara, as altcoins tendem a dar uma derretida bem mais forte. Então, essa é uma das situações que eu sempre venho comentando com vocês. Prestem atenção nos gráficos semanais, é sempre interessante a gente ficar acima da média de 8 e acima da média de 20 nos gráficos semanais, porque isso mostra uma tendência mais clara de alta. Se a gente está abaixo, não adianta a gente ficar teimando com o que a gente está enxergando no gráfico, beleza? E agora aqui a última moeda que eu vou passar aqui hoje, a Chilis, tá? Chilis também numa situação bem parecida, a Chilis, pessoal, a gente tem que considerar essa retração. Reparem o seguinte, a Chilis, ela derreteu bem forte, ela fez um pivôzão de baixo, ela passou do 61 com 8, segurou no último level de Fibo. Eu teria bastante cuidado com a Chilis neste momento. No último vídeo que eu fiz da Chilis, nós estávamos com essa tendência aqui, ó, bem definida de alta, e aconteceu o que? A gente deu uma derretida forte e agora, cara, a gente está caindo. A gente precisa retomar logo a tendência de alta do Bitcoin. Pessoal, tudo que eu falo, esse é um dos motivos que eu tomo muito cuidado quando eu falo de altcoins para vocês, porque o pessoal acredita que as altcoins vão andar sozinha e não, pessoal, elas não andam sozinha. Se o Bitcoin entrar em tendência de baixa, esqueçam as altcoins, não existe altcoin andando para um lado e Bitcoin andando para o outro. Ah, mas um dia lá teve uns, cara, um dia lá do dia do, entendeu? O dia do apocalipse lá, a moeda foi para cima e o Bitcoin foi para baixo. O mercado das criptomoedas, pessoal, ele é dominado pelo Bitcoin e Ethereum, são as duas principais moedas que a gente tem. Se as duas entram numa correção mais forte, pessoal, todo o mercado acaba vir junto. Salvo em raríssimas exceções, as altcoins vão em direções opostas ao Bitcoin. Prestem atenção nisso, pessoal. Agora tem moedas aqui bombando, explodindo. Por quê? Porque o Bitcoin está dando uma respirada. O Bitcoin está querendo mostrar alguma força compradora. E é por isso que a gente vê as altas voando para cima. Mas se o Bitcoin começar a batatear, começar a cair, para a GIX devolver esses 20% aqui, é um tapa. Para a R aqui devolver esses 20% é um tapa, é isso que a gente tem que entender, beleza? Então, pessoal, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.